Né? Boa noite. Vamos iniciar a reunião de hoje com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é: como cooperarás? Aí o versículo está aqui: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Está citado no Paulo, está em Corinto, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas em séculos de experiências incessantes. E o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renova a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo o serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se procedam na atividade comum provém do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E os colaboradores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa para não cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro, rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos aperfeiçoamos ao espírito renovador do eterno Pai. Pronto, essa mensagem, mais uma vez, nos faz refletir, né, sobre o nosso sentido de vida, né, sobre a nossa função aqui, não deixando que as coisas transitórias, né, nosso ego, o que nós achamos que somos, né, os títulos que temos, as coisas que conseguimos amealhar, isso são transitórias, né, o que realmente vamos levar e que nos vai oferecer a paz de consciência que todos procuram, é o que fazemos por nós e pelos outros nas virtudes do Evangelho, né? Quem é? Júlio. Boa noite. Elevando nossos pensamentos aos céus, acalmando o nosso dia a dia, como sempre, precisamos lembrar da oração que nos foi ensinada. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, que caímos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Júlio já estava desde antes em sintonia comigo, veio com a roupa assim, parecidíssima, não é? Significa que a energia está assim, muito semelhante. Mas vamos hoje pensar um pouco sobre esse tema que trouxemos. Eu estou achando o som um pouco baixo, é impressão minha? Está ouvindo bem aí atrás? Está baixo, né? Será que é o microfone? Melhorou?
Pronto. Esse tema foi escolhido há, acho que quase um mês. Porém, tive algumas dúvidas, reformulei. E o que verdadeiramente me motivou ao desenvolver, a desenrolar esse trabalho que aqui vai ser hoje, foi uma frase que inclusive me fez modificar alguns slides. Eu iria tender mais para falar sobre reencarnação. Diante do que me foi dito, foi uma frase tão espontânea de um jovem, muito jovem, assim como o Rodrigo, que está aqui presente. Ele olhou para mim numa atitude assim de um certo desespero. Você via, apesar da pouca idade, uma enorme carga de aflição. E esse jovem olhou para mim e disse: se eu pudesse, eu zeraria tudo. Eu resetaria, que é a linguagem do pessoal do videogame, não é? Para começar tudo de novo. E eu disse: meu Deus, que sofrimento tão grande é esse no jovem, que gostaria de voltar atrás, resetar tudo para recomeçar. E aí comecei a pensar sobre isso. Será que precisamos voltar lá para trás? Será que conseguiríamos voltar atrás? Uma vez que já realizamos certos atos, não há como voltar no tempo e desfazer. Mas refazer caminhos, caminhadas, trajetórias, é sempre possível. E para isso não é necessário uma nova encarnação. Por isso que eu terminei alterando o tema, graças a esse jovem, e vamos começar a refletir sobre esse tempo de recomeçar. Estamos vivendo uma fase meio complicada, não apenas das nossas sombras pessoais, aquele lado escuro que ainda temos, de aflição, de medos, mas também do próprio coletivo, que não está muito favorável. Então, nós precisamos trabalhar isso para que nós não venhamos a somar as nossas dificuldades com a dificuldade do ambiente externo. Então, para a gente começar a harmonizar, inclusive nesse momento aqui, dessa conversa, temos uma frase de André Luiz, está no livro Sinal Verde, a psicografia de Chico. E ele diz assim: quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, há sempre como a gente olhar, mesmo diante das tempestades, diante das tormentas, a gente ter um olhar mais positivo. É verdade que não é fácil. São momentos de vida que a gente atravessa que pensamos que vamos sucumbir. É como se estivéssemos mortos em vida. Então, o que fazer diante de tudo isso? O que fazer diante de uma prova mais dura, de uma prova mais acerba? E aí voltamos para aquele jovem que me fez a indagação, que não foi propriamente uma indagação, foi mais uma afirmação mesmo, dizendo: eu queria resetar, queria zerar. E eu brinquei disso, mas isso não é um jogo, isso é a nossa vida, é vida real. Não dá para fazer isso. Mas tem algo que se pode fazer. E aí lembrei da frase do Chico Xavier, que muitos conhecem, mas que sempre merece ser meditada, que diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Quantas vezes nós não nos pegamos desanimados, desestimulados, achando que não vai ter jeito, que a desgraça já ocorreu, que não há mais o que ser feito. Mas há.
Sempre há essa possibilidade de recomeçar. E não adianta ficar naquele processo nem de se culpar, nem de atribuir culpa ao outro. Quantas vezes ficamos nos cobrando em relação, por exemplo, a um filho que se envolve com drogas? Se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, talvez meu filho hoje não estivesse nessa situação. Mas não é essa a postura mental que deve ser adotada. Não vou dizer que é fácil, não é. Mas é simplesmente olhar o que de agora por diante pode ser feito. Às vezes é um modelo familiar que a gente adota por um período e dá certo naquele tempo. E com o passar dos anos já não funciona bem. Iremos começar a nos culpar ou culpar o outro? Não. Simplesmente é tempo de quê? É tempo de recomeçar. Vamos ir e voltar nessa história do tempo do recomeço, porque essa é a tônica da conversa de hoje. E a busca aqui, Divaldo gosta muito de dizer que espiritismo não é para julgamento, nem para simplesmente dizer que somos espíritos endividados, que estamos na Terra para pagar todo o mal que nós fizemos. Não é essa a proposta. A gente sabe a realidade de espíritos imperfeitos que somos, mas estamos aqui não para sofrer, mas em processo de reabilitação. E vai depender de cada um de nós como iremos administrar, como iremos receber esses reveses da vida que são naturais para quem está em processo de evolução. Mas a postura tem que ser um pouco diferente. A gente tem que se voltar para dentro, buscar a força através do próprio autoconhecimento e, mais uma vez, insisto, afastando a ideia de culpa, tanto de si próprio quanto do outro. E aí vem a frase de Divaldo, tal qual ele pronunciou: nós não estamos na Terra para sofrer, nem para pagar algo, como afirmam muitos estudiosos superficiais do Espiritismo. Porque a gente vê com frequência, inclusive em alguns escritos, alguns palestrantes, muito essa tônica, né, da punição, do karma. E é claro que nós temos alguns erros a reparar, mas isso como uma coisa positiva, como uma oportunidade de crescimento espiritual, e não como algo negativo. Estamos na estrada terrena para nos reabilitarmos, matriculando-nos em um programa de reeducação para progredirmos. Então, aqui estamos hoje conscientes de que é um planeta de expiações e provas, mas estamos aqui também para, além do aprendizado, e para, às vezes, aprendizados um tanto quanto mais dolorosos, dependendo da própria postura que tenhamos hoje, mas também para as alegrias que nos permitem o planeta. Então, nada de uma atmosfera pesada, lúgubre, nada disso. Aqui estamos justamente para aprendermos a ser criaturas melhores. E nesse aprendizado comum, nós poderemos encontrar alegrias até nas pequenas coisas da vida. E evitando sempre de levar para o outro uma atmosfera pesada, sombria, de desesperança. Eu me lembro que ainda muito nova, quando frequentei a primeira casa espírita, uma das mensagens que mais me chamou a atenção, talvez porque eu não fosse uma pessoa muito otimista, e ainda não sou, tenho de
trabalhar isso constantemente, se chamava a mensagem Furto de Esperança. Está naquele livro Justiça Divina. E se fala nessa mensagem que a gente normalmente considera crime aquilo que a justiça terrena assim o enquadra. Mas nessa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem muito bonita, ele diz que é também um crime terrível você subtrair a esperança de alguém. E quantas vezes nós não subtraímos a esperança de alguém? Alguém vem conversar conosco porque cometeu um erro, às vezes um erro até grave, e ao invés de apontarmos para a pessoa as possibilidades, as soluções, nós dizemos, mas que coisa horrível, que situação, e você não deveria ter feito isso, e começa a revolver o dedo na ferida. Não é essa a proposta, não é isso que Jesus espera de cada um de nós. E a gente não precisa estar o tempo todo falando no nome de Jesus para sermos cristãos. Nós podemos, muito mais importante do que estar repetindo o nome Jesus ou o nome de venerandos espíritas, é a gente tentar agir como eles agiriam. E nesse momento eu estou lembrando de uma história que Divaldo Pereira Franco conta, que eu achei muito interessante. A história de uma senhora que chegou junto dele após uma palestra e disse: seu Divaldo, eu pratiquei diversos abortos. E Divaldo, sim, pois não, e o que deseja? E ela se espantou com a reação de Divaldo. Ela estava tão acostumada a ser condenada por todo mundo, que ela se espantou porque Divaldo teve uma reação normal, sim, pois não. E ela disse: e o senhor não se espanta? Eu estou dizendo que eu fiz diversos abortos. Ele disse: sim, eu vi que a senhora fez diversos abortos. E a senhora terá a oportunidade de reparar esses erros que a senhora hoje tomou consciência. Não precisa, não é agora, porque cometeu os abortos, deixar de viver. Tem que viver e viver plenamente. E ela disse: como eu vou fazer isso? Ele disse: a gente restitui os débitos que temos à economia divina. É uma questão do seu estado de consciência, não ligue para as condenações dos outros, e a consciência cósmica também. E ela disse: mas como vou reparar? Sou uma mulher de 50 anos que nem fértil sou mais. E ele diz em outras palavras: e quem disse que tem de ser exatamente gerando filhos? E de quantas maneiras nós podemos reparar os erros que cometemos? E a fórmula é simples. Foi Jesus quem ensinou para a gente há mais de 2000 anos. É simplesmente amar. Não tem nenhum segredo. Mas a gente, por conta desse processo de culpa que a gente entra, fica remoendo, a gente tem dificuldade de sair daquela situação aflitiva. E às vezes não é nem o outro que está condenando, mas somos nós próprios. E nesse episódio tem algo interessante que ele conta também, que uma pessoa do próprio centro espírita chegou e disse: mas Divaldo, como é que você aguenta fulana? Divaldo disse: mas por quê? Não, a energia dela é muito pesada, ela vive cheia de obsessores. Aí Divaldo disse: como é? E como é que você sabe que ela vive cheia de obsessores? Não, se ela praticou diversos abortos, ela vive cheia de obsessores. Então, todos esses irmãos que ela não deixou nascer junto dela. E Divaldo disse: bem, o Deus que eu conheço, não é? Que eu acredito, que eu amo, é um Deus de misericórdia. E eu não fico olhando para as pessoas, se as pessoas estão acompanhadas de anjos de luz ou desses obsessores.
Então, é uma história simples, mas muito bonita, que mostra para a gente como devemos modificar ainda a nossa maneira de encarar os fatos, tanto os nossos erros como os erros alheios. Aqui é uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim na pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E a resposta: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, bem clara a resposta dos espíritos, que a gente sempre pode melhorar-se. Não sei se vocês prestaram atenção, que ali tem um e se não der tempo. Às vezes acontece de somente já no finalzinho da existência terrena, perto do desencarne, alguém cair em si. De uma série de erros que gostaria de reparar, de reabilitar-se, mas não haverá tempo. E o que é que acontece? O que acontece, gente, é que Deus, como é misericórdia, é amor infinito, Ele nunca fecha a porta ao arrependimento. E aquele arrependimentozinho, no final da vida, vai lhe poupar muito sofrimento, tanto no plano espiritual, e quando houver oportunidade, voltará ele à Terra, através da reencarnação, para recomeçar. Mas, insisto, devemos recomeçar o quanto antes. Agora, sem também a ansiedade. Porque a ansiedade é algo que nos faz muito mal. Esse excesso de cobrança. Eu estava assistindo um final de semana desses, uma palestra na internet, de uma psicóloga que trabalha também na Mansão do Caminho, com Divaldo, chamada Iris Sinotti. E ela dizia que hoje, uma das coisas mais comuns é justamente o quadro, não da ansiedade normal, mas da ansiedade exacerbada. A gente vive num mundo muito competitivo. A gente vê os jovens desesperados para dar conta dos próprios estudos. Então, isso tem desencadeado um processo que já foge à normalidade, porque é normal você ter uma certa ansiedade em alguns momentos. Algum trabalho que você precise apresentar, fazer alguma palestra, é um momento de perda de alguém que você também, às vezes, passa por um momento mais difícil, gera alguma ansiedade, mas ela diz que é preciso ter muito cuidado com isso, porque a ansiedade pode levar à depressão. E não entende como algumas pessoas dizem: eu sou muito ansioso, como se isso fosse uma coisa positiva. Não é. A gente precisa aprender a fazer cada coisa no seu tempo, porque senão a gente vai perder o foco e a gente vai terminar sem conseguir realizar nada. E eu me lembro agora que eu me aborreci um pouco com um psiquiatra que trabalhava no mesmo local que eu. Na verdade, ele não ficava lotado, né? Eu trabalhava junto a uma vara de crimes contra criança e adolescente, então era um trabalho bastante pesado, né, no dia a dia, muitos processos. E eu pedi alguns esclarecimentos a esse psiquiatra sobre alguns laudos. Como eu estava assoberbada de trabalho, ele olhou para mim certo dia, eu acho que também já estava um pouco chateado da quantidade de esclarecimento que eu tinha pedido de laudo, né? De vez em quando ele era chamado na audiência, isso significava que era tirado de alguma coisa que ele estava fazendo. E certamente também assoberbado. Até que um dia ele olhou para mim e disse: "Você tem ansiedade, viu?" Eu olhei assim. Eu disse: "Como é, doutor?" É nítido aí o seu quadro de ansiedade. E eu, na época,
muito mais jovem, eu olhei para ele e disse, eu queria ver se o senhor estivesse aqui, se o senhor não ia desenvolver também um quadro de ansiedade. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu compreenderia muito mais o que ele estava querendo me dizer. Não é a quantidade de trabalho, é claro que isso é um elemento, mas a gente não pode colocar tudo no fator externo. Muita coisa parte da gente. Se eu tivesse mais maturidade, eu teria me desgastado menos. Não é que eu devesse ser relapsa, não é isso. Mas a gente aprende ao longo dos anos a enxergar um pouco melhor. Não é? Então, graças a Deus, né? A gente começa a fazer uma releitura das coisas. E aí a gente diz, e o que eu fiz errado lá atrás e que eu não posso apagar? Não vai apagar mesmo. Porque se fosse assim, um passe de mágica, sai da memória, podia ser bom por um lado, mas seria ruim por outro. Por quê? Porque a gente não teria o aprendizado. E como esse aprendizado, mesmo à custa de sofrimento, é importante. Sem isso, a gente não daria esses passos na evolução. A gente aprende muito com os erros também. Não é que a gente vá procurar errar, mas já que errou, vamos tirar lições do erro. Aqui vamos à importância do auto-perdão. Em qualquer circunstância da vida humana, precisamos perdoar-nos verdadeiramente em caso de qualquer insucesso. Essa frase é de Divaldo, né? Eu coloquei essa noite aí, porque às vezes a gente está num período assim, meio, se sentindo meio sem luz, não é? Não que a noite seja ruim. Eu e Wagner estávamos estudando ali antes de fazer o atendimento fraterno, e nessa atual evolução nossa, a gente ainda precisa dos contrastes. A gente precisa da dor para valorizar os bons momentos. A gente precisa até da doença para valorizar a saúde. É interessante como a gente ainda é tão pequeno que não consegue enxergar a felicidade em si. Então a gente vive essa dualidade e como crianças a gente precisa dessa movimentação nas nossas vidas. Ainda precisamos. Então diz assim, em relação ao auto-perdão, isso já é Divaldo. Não significa, porém, eliminar da memória o erro em que incorremos. E a gente já falou sobre isso. Que ganho teríamos se a gente eliminasse simplesmente o erro da memória? Primeiro que a gente não conseguiria, porque é difícil esquecer, apagar. É verdade que, em relação aos espíritos, quando desencarnam, que estão em acentuado sofrimento, às vezes é feita uma terapêutica do sono para que eles apaguem, para sair daquele momento de perturbação acentuado, aflitiva. Então, tem esses tratamentos no plano espiritual. Como no plano terreno, ainda bem que temos alguns remédiozinhos. E é importante, em certas circunstâncias, a gente reconhecer que estamos precisando desse suporte médico, desse suporte psicológico. E se um centro espírita orientar a abandonar tudo, é só obsessão, não vão atrás disso. Essas terapêuticas são complementares. A gente aqui no centro espírita, a gente vai procurar cuidar do espírito, não é? Do perispírito, a gente tem a bioenergética, a neopasse, a água fluidificada, tudo isso ajuda, colabora, a gente vê esse lado espiritual, mas é complementar a uma outra terapêutica que se faça necessária. Nem ainda recuar diante da responsabilidade perante nossos atos. Então, se auto-perdoar, sim, mas temos que procurar o quê? Na medida das nossas possibilidades, reparar o erro. Então, a fórmula. Primeiro a gente se ajuda-se a si mesmo para sair daquele processo, para depois ajudar os outros. Para se auto-perdoar, é necessário abandonar o cultivo da autopunição.
Então, nada de ficar nessa monoideia, se punindo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Essa análise serve e é muito importante para a gente não incorrer no mesmo erro, mas não para ficar se punindo. E muitas vezes a gente não consegue consertar o erro em relação à pessoa, em relação a quem a gente cometeu esse erro. Mas é sempre possível, de alguma forma, a gente equilibrar as nossas contas com o cosmos. E Divaldo diz: a autopunição é uma postura corrosiva para a vida mental. E como é corrosivo? E dessa situação corrosiva, desse estado mental de aflição, iremos, inclusive, prejudicar o nosso próprio organismo físico, não é? O que se chama a somatização. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme para manter esse equilíbrio, que a gente não consegue completamente, mas é aquele esforço diário pela própria melhoria. E aí teremos o que seria um bom recomeço. A gente já viu que é sempre tempo de recomeçar. Em primeiro lugar, a tomada de consciência, a partir do momento que a gente cai em si, que alguma coisa não está bem, não estamos bem, não está funcionando como devia, a gente tem que parar, repensar e, a partir daí, o que vamos fazer? Um segundo ponto importantíssimo, a mudança de atitude mental. E a gente viu no slide anterior, nada de autopunição, nada de ficar se culpando. É o auto-perdão como terapia para se libertar desse sofrimento, dessa dor. E a reparação do mal na medida das nossas possibilidades, quando estivermos mais fortalecidos, mas não precisa estar ótimo para começar a fazer o bem a quem quer que seja, não. Basta uma pequena melhoria, porque o fazer o bem, o ajudar o outro, faz parte e é fundamental nesse processo de recuperação. É fundamental. A gente vai ver adiante uma frase que vai esclarecer muito bem isso. Por que é tão fundamental eu sair de mim, assim que eu tiver um pouco de ânimo, um pouco de disposição, para ir olhar o outro, para fazer esse movimento em direção ao outro. E aqui nós temos a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí está resumida a fórmula que Jesus já tinha resumido, e Pedro diz: acima de qualquer coisa, o amor. E nessa terapêutica de restauração nossa, é simplesmente isso. Ajudando o outro, a gente vai estar ajudando a si próprio. Aqui nós temos um trecho, é de um livro que eu acho bem interessante, é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E diz assim, na mesma esteira do que tinha dito Divaldo: o retorno à Terra ocorre para que a pessoa possa reeducar-se, reconsiderar atitudes, aprofundar conhecimentos, libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando a adesão quando apenas foge à transformação a que deve submeter-se. E quantas vezes a gente procura uma casa espírita, por exemplo, estamos falando aqui de uma casa espírita porque estamos nela, mas poderia ser qualquer outro lugar, dizendo que estamos em busca da autoiluminação, da modificação, da transformação, mas não raras vezes isso fica muito na superficialidade. É simples a gente dizer que está ajudando alguém, dizer que está trabalhando,
Mas será que aquilo ali está criando raízes profundas em nós? Será que estamos simplesmente frequentando um lugar, mas aquilo está muito superficial, não diz nada em relação à nossa mudança de hábitos, à nossa atitude mental, às nossas prioridades? Será que houve alguma modificação desse homem velho com esse acesso a essas ideias novas? Ou continuamos o mesmo homem velho frequentando um lugar novo, um lugar diferente? Todas essas reflexões precisam ser feitas com sinceridade. Há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e transformações a que se submete. Então, a renovação verdadeira é quando a gente começa a trabalhar internamente os nossos valores. Quando começamos a olhar com sinceridade tudo aquilo que precisa ser modificado dentro de nós. Aí sim, está começando a haver a mudança. E mais uma vez se repete: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante sem descrer da felicidade. Então veja que coisa bonita Emmanuel que nos traz. Ele pede para a gente aproveitar o adubo dos sonhos mortos. Não é? E quantos sonhos nossos se despedaçam, se diluem ao longo de uma existência? Mas o que é que a espiritualidade superior nos pede? Que fiquemos lamentando, que fiquemos paralisados? Não. Pedem que diante dessa situação comum a todos nós simplesmente comecemos a plantar novas coisas, outros sonhos. Talvez esses novos sonhos mais próximos da realidade que nos transformará em homens e mulheres melhores. Temos também uma dificuldade muito grande de encarar as provas da existência. E o mais interessante é que já foi dito aqui algumas vezes, que quando estamos no plano espiritual, nós escolhemos, a maior parte de nós, quando já tem alguma capacidade para isso, vai escolher o gênero de provas que vai nos ajudar ao crescimento espiritual. Quando a gente reencarna, que começam as turbulências, por isso a imagem aí de um mar revolto, são os momentos difíceis, mas necessários, não para nos fazer mal, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, mas para que possamos nos reabilitar e com isso crescermos, porque a experiência do sofrimento para nós ainda é importante para a gente se libertar de certas mazelas. Agora, isso não é nenhuma apologia ao sofrimento, não, viu, gente? A gente está na Terra para procurar ser feliz. Mas devido às nossas próprias condições e aos nossos atos, no aqui e agora e no passado, nós passamos por momentos difíceis. Então, o que é que Emmanuel nos diz isso no livro Religião dos Espíritos? Ele diz assim: muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições,
quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Então, a verdadeira desgraça não está na coisa em si, mas em como recebemos aquelas dificuldades, aquele momento, que poderíamos até ultrapassar, apesar das dificuldades, de uma forma mais tranquila. Depende muito de nós isso. Claro que não é fácil. Há provas que são muito dolorosas, muito difíceis, há perda de entes queridos. Hoje a gente tem um país com mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Isso fere a dignidade humana. Mas a revolta, não é, a divisão, isso não vai levar a canto nenhum. O que nós temos de fazer é buscar forças para seguir adiante e ver o que é que podemos fazer para sair da situação, mas sem ficar com o coração compungido de mágoa, de revolta, não é? Porque não é por aí o caminho. Isso diz respeito não apenas a uma situação pontual de crise econômica, mas nas crises morais nossas. Nós atravessamos diversas crises ao longo da existência. E é sempre o olhar que devemos ter em relação à situação, o que é que aquilo quer nos ensinar. Eu me recordo que li uma vez, eu não me lembro ao certo se era Emmanuel, mas acredito que era Emmanuel, e ele dizia que cada vez que o sofrimento batesse à porta da gente, a gente se perguntasse, além de se perguntar o que é que aquilo significaria, era aproveitar para pedir logo perdão a Deus, porque alguma coisa a gente fez para estar passando por aquilo. E a gente não precisa ir lá para encarnações atrás, não. Se a gente olhar até nessa própria encarnação, muitas vezes a gente vai encontrar várias respostas. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Essa frase é de André Luiz. Porque sem humildade a gente não consegue nem amar de verdade o outro. A gente se sente tão superior que não enxerga o irmão nosso em humanidade. Então, sem humildade, sem amor, não há felicidade. E essa imagem eu achei muito bonita, porque está quase brotando uma flor ali, em meio àqueles espinhos, ainda muito incipiente. E, de certa forma, isso lembra alguns de nós. Não é? Que, apesar desses espinhos ainda, apesar da dificuldade de compreender, de tolerar o outro, mas a gente já tem algumas flores, a gente já consegue esparzir algum perfume. Se a gente fizer um esforçozinho, a gente consegue até trazer um pouco de felicidade para quem está ao nosso redor. E aqui eu vou pedir desculpas, mas eu gostaria realmente de ler esse trecho, porque eu achei muito interessante para ajudar a sair desse processo de sofrimento, ensinar um pouco a gente a se conhecer e viver talvez um pouquinho melhor. E se chama meditação. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitudes, de assumires compromissos. E parece que quando a gente amanhece o dia, já por conta, às vezes, um pouco de ansiedade, a gente não consegue nem parar para pensar um pouco. 5 minutos não fariam mal a ninguém. Não deixariam ninguém atrasado, né? Mas a gente não faz uma meditaçãozinha para pensar, para começar bem o dia. Uma meditaçãozinha também ligeira antes de dormir, no momento que o nosso corpo espiritual ele vai dar aquele passeio noturno, né? Fica o corpo físico em repouso e o nosso perispírito vai passear. E vai ter os encontros dependendo de como esteja a nossa sintonia.
Então, essa meditação. E quantas vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende porque a gente não pensou antes, não meditou um pouco. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. E a gente tem essa história de estar procurando 1000 justificativas. Seria muito mais simples a gente reconhecer logo o erro do que ficar justificando. Mas aí entra o nosso orgulho. Nós não queremos estar errados. E queremos sempre encontrar culpado no outro. Porque o processo de transferência é muito cômodo para nós. Mas ele também tem o seu preço. Porque, no fundo, quanto mais a gente adia esse encontro com a gente, mais tempo a gente vai levar para se libertar. E o bom combate não é o combate ao outro, é a nós próprios. Esse sim. Porque aí é que residirá a nossa paz, a nossa libertação, a nossa consciência livre. Se só nos ocupamos de enxergar os erros alheios, inclusive muitas vezes, como disse antes, nesse mecanismo de transferência, nós não estamos nos libertando. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Esse eterno adiar só faz complicar ainda mais. É feito aquele aluno que fica deixando para a segunda chamada, aí a segunda chamada não faz bem, aí repete de ano, e assim estamos nós aqui na Terra. Se não tivermos cuidado, a gente vai repetir as mesmas lições, quando poderíamos, se fôssemos alunos aplicados, estar, assim, vamos dizer, passados por média, sem ter que repetir aquilo tudo novamente. É claro que vai ter sempre a oportunidade da reparação, mas quanto mais adiamos, fica mais difícil. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Então vejam essa frase. As respostas não estão no outro. As respostas estão em nós mesmos, na nossa mente. Aí o que é que ele vai pedir a seguir? Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. Às vezes a gente está num turbilhão mental tão grande que a gente se enxerga sem saída nenhuma. E a resposta às vezes está tão simples, está na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Para nossa sorte, existem o quê? Aqueles amigos que são intuídos a nos ajudarem, a nos darem uma orientação. Muitas vezes instrumentos da própria espiritualidade. Mas se a gente tivesse com algum equilíbrio, conseguiríamos ouvir essas respostas que estão dentro de nós. Quantos perguntam, o que é que eu devo fazer para melhorar? Qual a minha missão na Terra? Essa resposta está dentro de você próprio. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre, se a gente se esforçar por isso. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidade para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. E ele diz, fazendo uma tarefa após a outra. Não é aquele monte de coisa ao mesmo tempo que a gente termina não conseguindo fazer nada direito. Isso é dentro de uma casa espírita,
Isso é na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Não é? O foco, a concatenação. Senão a gente se perde e termina na superficialidade de tudo sem conseguir nem acabar o que começou. Reflexiona, portanto, antes de agires. Pensa antes de agir, para que arrependido não venhas a meditar só depois. Então, isso é Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, num livro chamado Episódios Diários. Aqui pede, vamos pensar antes e não depois. Mas depois também é válido. Então, não é porque a gente não meditou antes que a gente não vai fazê-lo depois ou não tem mais jeito. Lembrem-se da história contada no início daquela senhora que praticou diversos abortos e nem por isso a sua vida estava destruída. Não é? Imagine se Divaldo, quando foi procurado por aquela senhora, tivesse tido a reação de dizer: a justiça de Deus irá se cumprir. Sim, minha gente, eu esqueci de contar que ela inclusive estava com câncer de útero e perguntou a Divaldo se aquele câncer tinha relação com os abortos praticados. E sabe qual foi a resposta de Divaldo? Ele disse: se você não tivesse... Eu conheço várias pessoas que nunca tiveram relações sexuais e estão com câncer de útero. Conheço outras que nunca praticaram aborto e estão com câncer de útero. Por que você está com essa ideia? E ainda aconselhou: dialogue com seu próprio corpo. Diga ao seu útero cansado: vamos nos reanimar, vamos recomeçar. E essa criatura fez uma esterectomia e, segundo o Divaldo, curou-se, não apareceu câncer em nenhum outro lugar, passou a colaborar muito nos trabalhos assistenciais e está vivendo plena e feliz. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E se fôssemos daqueles espíritas apressados, diríamos: é isso mesmo. Olha aí as consequências do seu ato. E Divaldo faz, inclusive, uma advertência de dizer: não é que eu esteja defendendo o aborto, é um crime hediondo. Mas, na terapêutica do amor, não cabe a nenhum agente da fraternidade estar julgando o comportamento de quem quer que seja, nem tirando a chance da pessoa se reabilitar. Porque na hora que você coloca o outro para baixo, cadê? O que é que ele vai fazer? Vai ficar pior ainda. E aí cometeu esses erros e pode cometer ainda um outro erro para agravar, que seria, por exemplo, pensar que a existência acabou, não fazer mais nada da vida ou até cometer um suicídio. Então, vamos ver como é que a gente se comporta enquanto aprendizes do Evangelho. Sempre é possível recomeçar. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? São inúmeras, minha gente. E isso é motivo de muita alegria. Os tropeços ainda serão muitos, porque somos imperfeitos, estamos a caminho, caminheiros na evolução. Mas também há a oportunidade de recomeço, diária, incessante. É só a gente traçar novas rotas, buscar o caminho. E o caminho a gente sabe. O caminho já nos explicaram, já nos disseram, há 2000 anos é repetido. É simplesmente amar. E não há dificuldade nisso se a gente se predispuser a sair daquela
casca nossa, daquele envoltório, daquela carapaça do nosso egoísmo, para ir em direção ao outro. E essa frase eu achei belíssima, e será ela que vai encerrar. Estamos no horário. O homem solidário jamais se encontra solitário. A imagem aí da nossa Madre Teresa de Calcutá, que não está simplesmente fornecendo o alimento material, mas está fornecendo o alimento moral, dando amor com toda a dedicação, dando na boca a comida a esse jovem. Então é isso, gente. Nós podemos sempre recomeçar, podemos encontrar apoio nas nossas amizades. Hoje estou olhando aqui amigas tão queridas, que até emociona. E se não fossem essas criaturas todas que aqui funcionamos como uma família, seria muito mais difícil. Mas se torna bem mais simples quando a gente sabe que podemos contar uns com os outros. Isso é fraternidade, isso é solidariedade, isso é amor. E se ainda não sabemos amar esse amor pleno, porque ainda carregamos essas imperfeições, que esse pequeno amor que temos dentro de nós possa ser passado, possa ser transmitido da melhor forma que possamos. Então é com essas palavras que eu encerro essa conversa. E quem é que vai fazer a prece? Rodrigo, venha, Rodrigo. Nosso jovem. Bom, boa noite a todos. Vamos mais uma vez serenar nossos espíritos, pensar nas coisas boas que nós temos a cada dia, agradecer ao nosso maior mestre, nosso maior amigo, Senhor Jesus, que é o nosso consolador, é o nosso guia, é a nossa ponte nessa árdua e longa caminhada que nós temos rumo à nossa evolução moral, intelectual, mas que nós sabemos aqui que é um momento de certa forma passageiro, mas que nós sabemos que vamos um dia alcançar essa tão plenitude e evolução. Então vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui entre amigos, entre família, nesse momento tão importante, que todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, possam ter aprendido um pouco que seja desses ensinamentos, que possam ter encontrado uma palavra de consolo, que possam ter aproveitado bem esse momento, que todos possamos retornar às nossas casas diante da proteção divina dos nossos guias espirituais, que continue protegendo, abençoando essa casa e todos aqui presentes, mas que também não esqueçamos daqueles nossos irmãos mais necessitados, não só encarnados, mas desencarnados, que estão perdidos hoje, buscando ainda com dificuldade a suprir essa angústia, suprir essa dor, que essas pessoas possam ter um pouco de luz em sua vida, que possam também, assim como nós, alcançar a paz eterna. Então, que todos aqui presentes possam retornar diante da graça e da paz que essa espiritualidade tão maravilhosa nos proporciona. Que assim seja.